ver agora. Então, o nosso grupo é o da segurança. Nós ficamos aí com a difícil tarefa de fazer a apresentação. Depois que vocês já receberam tanta informação, estão cansados, com fome. E a nossa apresentação é mais chata de todas, porque todas as outras foram mais legais. Eu espero que com o conteúdo a gente possa contribuir, porque a nossa, infelizmente, não é tão dinâmica, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai iniciar com a apresentação dos colegas, rapidamente. Depois a gente vai fazer a apresentação. Você ia fazer a apresentação. Gente! A segurança foi boicotada! Não é possível! Foi armado? Rapaz, foi! Vitor, ó! Já tava. Peraí. Liga aqui. Teoria da conspiração agora. Diz Cassandra que tem que esquentar os tamborins aqui do projetor. Enquanto isso, passar para a nossa apresentação, pessoal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudio, sou da Semana Capital. Semana Civil. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou da Semana Criminal da Capital. Boa tarde, meu nome é Vitor, sou do Núcleo de Segurança Institucional. Boa tarde, boa tarde. Eu sou Luciana, da Subsecretaria Jurídico-Administrativa. Boa tarde, eu sou Moisés, da Semana Civil Capital. Boa tarde, eu sou a Daniela, sou psicóloga da CESAL. Boa tarde, eu sou Jaqueline, oficial de Justiça de Itaboraí. Boa tarde, eu sou Eliângela, oficial de Justiça da Semana de São João. E a nossa facilitadora contribuiu tanto, podia também estar aqui com a gente e estar dispensando apresentações também, né? Pessoal, então, será que já rola aí, Cassandra? Tá quase, né? Opa, beleza. Então vamos lá, pessoal. Fortalecendo os elos. Você passa aí, por favor. Mais um. O nosso grupo é o de segurança e o acúmulo que a gente está tentando trazer para vocês, ele é a partir dos dois desafios que a gente priorizou, que é o reconhecimento do risco da atividade e o cumprimento de mandatos em áreas de risco. Sobre o primeiro ponto, pessoal, acho importante, nesse espaço, a gente está tendo a oportunidade de conversar com colegas que são internos, que são da administração, tem uma realidade diferente da nossa. Sempre que a gente tem a oportunidade de palestrar sobre segurança dos oficiais, a gente gosta de esclarecer o seguinte: o risco, ele é inerente à nossa atividade e ele decorre principalmente da imprevisibilidade da reação do destinatário da ordem. Não é só em função de uma área de risco, não é só em função de você estar numa área rural sem sinal de celular, sozinho. Esses são fatores que agravam, que potencializam o risco daquela diligência. A natureza da diligência, a complexidade, ser uma diligência com natureza de constrição, onde você vai remover um bem. Tudo isso só agrava, mas todos nós, em qualquer diligência, estamos sujeitos ao risco. E a gente está trazendo aqui essa imagem do Francisco, para quem não estava na reunião de ontem do sindicato. Francisco é um colega da Trabalhista, que tinha 25 anos de idade, 3 meses de posse, e ele era de outro estado, tinha passado em vários concursos. Ele foi para o interior para poder ter uma vida tranquila, um começo de carreira tranquila, foi fazer uma citação e uma notificação trabalhista aqui em Barra do Piraí, muito próximo de onde a gente está agora. O filho da representante legal da executada recebeu ele armado, ele foi alvejado 2 vezes, no ombro e no peito, tentou se evadir do local, o cara pegou o carro dele e atropelou ele 2 vezes. Obviamente que ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Então, isso para nós é um caso mais traumático e mais emblemático, que chocou o segmento, toda a comunidade da justiça. E é por isso que a gente defende, quem estava na época deve lembrar dessa camisa, atividade de risco sim. Por quê? Qualquer diligência oferece esse risco em potencial. Então, partindo desse pressuposto, passe mais um, por favor, a gente elencou aqui diversas categorias de propostas
onde a gente faz, vamos dizer assim, né, o ITER, né, da nossa preocupação com a segurança dos oficiais. Primeira etapa, inteligência e planejamento, é aqui que está se focando a maioria das propostas que são inovadoras e de fácil implementação, a gente gostaria de dividir com vocês. Depois temos a etapa da execução das diligências, que é justamente aquele momento, quanto mais você investe em inteligência e planejamento, né, no nosso sentir, mais você diminui o risco na etapa, né, da execução. Gostaríamos também de ter a oportunidade de receber mais investimentos na área da capacitação do oficial, porque é muito importante a gente também deixar claro o seguinte: nós não somos um profissional de segurança pública, o nosso edital não pede isso, a nossa formação não pede isso, nós somos profissionais de área jurídica. Então nós não temos treinamento nenhum, capacitação para essa coisa da autodefesa, é tudo muito intuitivo e por isso a gente precisa receber uma capacitação melhor. Veja, a gente não reivindica cuidar da nossa própria segurança. É claro que essa continua sempre sendo uma atribuição do oficial. Isso aqui é só para a gente ter um mínimo do mínimo do momento que a ocorrência nos atinge, né? E depois a etapa do acolhimento da vítima de violência, onde a gente vai ouvir a Daniela, que é psicóloga, que quer tratar muito com a gente do grupo de apoio, muito importante, e o Moisés que vai trazer, vai dividir com a gente uma experiência, né, que é uma vítima da violência e vai dividir a experiência dele aqui com a gente. Mais um, por favor? Então vamos lá. Inteligência e planejamento. As propostas que estão em negrito, pessoal, são as que a gente identificou como inovadoras e de fácil implementação. Né? Primeiro, acesso a cadastro de informações de segurança. Não é só... De novo. Segue no papai. Mais ou menos eu lembro. Dá pra... ainda tem um pouquinho a bateria aqui que me ajuda. Não dá pra tirar a informação, virar? Vai demorar para esquentar ali. É para testar a nossa resistência, pessoal. Vamos lá, o grupo da segurança é guerreiro. Então, enquanto não tiver a imagem, eu vou seguir aqui pela... Então, gente, informações de segurança. Por que isso é muito importante para eu planejar a minha diligência? Veja, não é só no caso do réu criminal, mas é claro que no réu criminal, no processo criminal, você já parte do pressuposto que ele pode ter uma folha penal anotada mais vasta e vai talvez ser um réu em potencial mais agressivo. E aí, se você tiver acesso a esses dados, você pode se planejar. O exemplo mais emblemático e também mais traumático para a gente, quando eu fui para a missa de sétimo dia do Francisco, aqui em Barra do Piraí, eu encontrei os colegas oficiais estaduais. E os colegas disseram que sabiam que o agente que alvejou o Francisco, ele tinha histórico de lesão corporal, duas ocorrências de lesão corporal ao oficial de justiça. Os colegas da oficial não iam, sem a polícia, fazer a diligência nesse local. O Francisco não sabia disso. E se ele tivesse tido acesso a essas informações de segurança, ele estaria ainda entre nós. Então eu acho que isso é essencial. É a questão da inteligência, do planejamento, né? Convênio para o uso dos símbolos. Eu acho que alguns de nós que já estiveram na reunião de ontem conhecem, né, alguns de nós já tiveram acesso à apresentação que o sindicato trouxe, né, do sistema. É um sistema que centraliza todas as informações de segurança, seja por executado, por CEP, por endereço. E aí você encontra ali centralizadas diversas ocorrências, onde o próprio relato do oficial, ele vai ficar registrado, a interface do programa, para quem viu, ele é um mapa, né? E ali você tem vários alfinetinhos, porque é uma interface do Google Maps. Então é bem similar aquilo ali, você vai entrar e você vai poder ter acesso a essas informações. Qual é a vantagem, né, da gente aderir a esse convênio? Cada oficial que é possibilitado a fazer a alimentação desse banco de dados. Então, quanto mais oficiais estiverem alimentando, melhor para nós. E é um sistema que ele não é integrado com o sistema, com o PJE, no caso do tribunal, do TRT, ele não é integrado. Então, a gente precisa lançar a certidão, ter aquele trabalho, abrir um outro programa e lançar o trabalho lá. Então, é trabalhoso, mas é um investimento que a gente está fazendo na nossa segurança. Então, se a gente conseguir, nós já apresentamos ontem, estou muito feliz, João Paulo, de saber que a Secretaria está disposta a comprar esse barulho, porque é um negócio simples.
já está pronto. É só a gente conseguir implementar, né? Então, muito importante. Também, a coisa da estatística e o banco de certidões de área de risco, em parte já se resolve pelos SIMOS, mas seria muito importante a gente ter a nossa estatística. Gente, isso é um déficit muito grave que a gente tem nos nossos sistemas, porque o Rio de Janeiro é o caso, como é que eu vou classificar? É o caso mais gritante, mais óbvio, de influência da violência urbana na vida dos oficiais. Então, é muito ruim a gente não ter uma estatística para comprovar isso. Então, o que seria muito fácil, que eu acredito que a nossa informática mesmo poderia resolver? Quando a gente vai fazer a devolução dos mandados, a gente vai configurar ali, né? Cumprido, não cumprido e tal. No motivo do não cumprimento, a gente gostaria que tivesse uma opção área de risco. Porque quantos a gente enquadraria, né, nesse motivo na devolução, e a gente teria uma estatística para a gente, né, em relação a isso. Outra, ações de conscientização dos juízes acerca do risco da atividade. Muitas vezes, um evento como esse, ele vai potencializar essa conscientização. Mas a gente gostaria que isso fosse ampliado. Muitas vezes, quando o magistrado determina uma internação hospitalar, que ela tem que ser cumprida no INCA, à noite, no plantão extraordinário, a gente sai correndo no mandado debaixo do braço. Quando é central de leite, a gente vai cumprir porque uma pessoa está dependendo já, a vida dela que está em jogo no cumprimento daquela diligência. Mas existem outras que não são necessárias. Não é necessário que seja feito à noite. Como é o caso, por exemplo, do alvará de soltura. Tinha uma cultura, antigamente, de que o alvará de soltura tinha que ser cumprido na hora. Mas o CNJ nos dá 24 horas para cumprimento, e aqui no Rio a maioria dos presídios não solta à noite, porque é inviável até pro preso. É difícil dele sair. Então, assim, eu presenciei isso, eu vi magistrado determinando que o colega saísse de uma vaga de Itaboraí, está funcionando em Niterói, e fosse soltar um preso passando pela cidade da polícia, isso 11 horas da noite. Então, assim, eu até me ofereci, vamos conversar, vamos sensibilizar, vamos fazer essa diligência amanhã, mas os colegas que estavam, enfim, cumprindo essa diligência se sentiram na obrigação de cumprir aquilo à noite. Era um risco e completamente desnecessário. Ia lá às 7 horas da manhã, soltava o preso e, enfim, atingir o mesmo objetivo. Padronização dos mandados da autorização para uso de força policial. Ah, eu desisto, gente, vou seguir sem. Então, até me oferecia para participar do grupo aí do pessoal que está na padronização. A força policial, é muito importante que a gente tenha essa possibilidade, justamente pela falta, muitas vezes, de previsibilidade do risco daquela diligência. Se aquilo está padronizado, a gente pode lançar mão numa diligência em que aquele risco não era previsto, né? Seguindo lá. E telefone dos destinatários, gente. Isso para cumprir um mandado de área de risco, ou um réu criminal, ou um réu que seja mais difícil de acesso, vai ajudar e muito a gente se vier o telefone que muitas vezes está nos autos, mas não vem para o mandado, e é inviável a gente ler o processo inteiro para procurar um telefone. E aí, muito provavelmente, a diligência será cumprida. 3? Sério? Vamos correr. Na parte da execução das diligências, são 3 propostas. A ordem de serviço normatizando o cumprimento dos mandados, que é justamente aquela minuta que já existe, foi um requerimento do sindicato que se normatizasse. Foi instalada uma comissão de segurança, na qual, infelizmente, o sindicato não teve assento, mas está buscando trabalhar conjuntamente. E já existe uma minuta que está agora na mesa do Dr. Marcelo Enes, e a gente espera que a gente consiga um fecho para a gente ter respaldo, né, para interromper a diligência desses casos. Segunda proposta, um telefone de emergências para o momento da ocorrência. A gente está ali, foi agredido, está numa situação, enfim, exposto ali à violência. Existe uma estrutura já para os magistrados, que é o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. A gente gostaria que isso fosse estendido também aos oficiais de justiça que estão ali na rua, né, e mais sujeitos. E por último, grupo de apoio às diligências. A gente tem experiência do TRT da 2ª Região. É um grupo dos agentes de segurança do tribunal pequeno que recebeu capacitação específica para acompanhar o oficial nessas diligências em que o risco seja previsto. Próxima ação, por favor. Mesmo desarmado? Oi? Mesmo desarmado? Não, o oficial vai desarmado e os agentes vão armados. Vamos lá, gente. Aí, a capacitação, o tempo está muito curto, a gente vai ter que correr, mas eu queria muito
destacar, a gente teve um curso de autoproteção dos oficiais de justiça, onde a gente teve um módulo teórico, um módulo de direção defensiva e de defesa pessoal. Poucos oficiais tiveram acesso a ele, mas foi extremamente produtivo. Para mim foi uma coisa assim, mudou o meu protocolo de segurança, foi muito importante. A gente gostaria, mesmo sabendo as restrições orçamentárias, a gente gostaria de parabenizar os agentes, tá? Aqui o Vitor e o Alexandre Bravo, tá por aí, Alexandre? Tá lá fora. Enfim, que fizeram parte, é prata da casa, gente. Foi um serviço sensacional que foi prestado pra gente. A gente gostaria de viabilizar que mais colegas tivessem tido acesso a isso. Próximo. Aí eu vou passar a palavra para a Daniela para falar do acolhimento. É só dar uma contextualizada do que você pensou nesse pedido? Qual é a demanda para eu poder... Beleza. Então, gente, como dirigente sindical, eu muitas vezes participei dessa etapa do acolhimento do colega. Muitas vezes não é o colega que foi abordado com arma de fogo, mas um outro colega fala, fulano foi abordado, teve a ocorrência tal e tal. E a gente corre atrás desse colega, lógico, num primeiro momento, para ver o que é possível fazer, como é possível ajudar, em que estado que ele está, se ajuda com o seguro do carro, todas essas primeiras providências. E depois, muitas vezes, a gente tem um atendimento no sindicato, tanto da parte psicológica, com acolhimento por outros diretores oficiais de justiça, como também da parte jurídica, porque muitas vezes ele não tira licença, porque acho que não precisa no primeiro momento, e realmente precisa, ou muitas vezes a licença é classificada como licença saúde. E isso é muito complicado para a gente, porque isso tem desdobramentos jurídicos depois e ela tem que ser reconhecida como acidente de trabalho. Então, a Daniela trabalha nessa parte do grupo de apoio e a gente pensou como que essas entidades, a instituição e as entidades, como que a gente poderia evoluir para um protocolo de atendimento para esse servidor que foi vítima da violência. Tá, eu acho que você está pedindo são várias demandas aí, né? Isso eu entendi. Porque eu acho que é uma oportunidade de a gente debater um pouco como é que a gente pode chegar mais próximo da demanda deles, né? A questão de um atendimento no momento da crise, de um apoio psicológico e até acho que social também, um tipo de ação, né, que a gente teria que pensar como estruturar isso. Eu acho que esse telefone que fosse um local assim, centralizado para receber uma demanda como essa no momento de crise, teria como nos acionar para um apoio psicológico mais imediato, a uma situação aguda. E até também social, de orientação, a família e tudo. Eu acho que tem que ter um canal único, né, para isso, porque teria que se debater qual que seria o mais adequado. A questão do apoio psicológico, né, do acolhimento, a questão do estresse promovido pela situação de violência no dia a dia, é um tipo de ação mais contínua, que a gente já tentou implementar algumas vezes, né, a gente tem um histórico. A Lorena até a gente conversou sobre isso antes de vir para cá, antes daquele encontro, que é um histórico que a gente tem. A primeira vez foi em 2002, que a gente ofereceu grupos de apoio psicológico justamente para que eles tivessem um espaço, para que vocês tivessem um espaço de elaboração das vivências de tensão do dia a dia, né, que o ideal é que seja mesmo coletivo, esse grupo, e a gente esbarra numa questão de adesão, né? Eu acho que pela especificidade do trabalho dos oficiais, há esse desafio de como promover um espaço que seja contínuo e que eles possam comparecer, que vocês possam realmente fazer um movimento de ocupar esse espaço que a gente está, né, fornecendo. E do ponto de vista dos outros trabalhos também, aí a gente, nessa ocasião, a gente convidou, a gente mandou carta convite e tudo, e a adesão foi, assim, foram 4 encontros, e depois a coisa foi ficando, desde o início, vinha 2, vinha o coordenador e mais um, então é um desafio que eu acho que vocês precisam, a gente tem que pensar como construir esse link. E em relação, aí depois ainda se tentou mais 2 vezes esse tipo de trabalho e novamente a mesma questão. Então acho que é um ponto aí para a gente continuar esse debate e construir mesmo, porque eu acho que é um espaço muito válido sim para vocês. Em relação à licença,
Não sei se a Lorena quer dar alguma informação mais específica, porque o que eu sei, né, dessa parte, que não é tanto assim, né, não é uma coisa que eu trabalho, porque isso é mais na sessão de perícia, não é na sessão de saúde, é que para todas as licenças por acidente em serviço, é preciso que haja um requerimento à comissão, né? E a gente tem conversado no sentido de tentar promover um fluxo mais imediato para essa demanda da licença por acidente em serviço, que já pudesse ser, na perícia, o enquadramento ser realizado. Não sei se a Lorena quer complementar. A licença por acidente de serviço, ela tem um normativo, onde o normativo pede pelo CJF uma constituição de uma comissão, onde ela vai estabelecer o nexo causal entre as atribuições do cargo e a lesão que a pessoa tenha sofrido, né? Então, já tem vários casos de oficiais de justiça que tenham reconhecido a licença que inicialmente é dada como tratamento da própria saúde. A comissão depois avalia com os médicos, que é a médica do trabalho, psicólogo, assistente social, e depois a gente converte. Tem situações que é simples, né? Às vezes situações que são, por exemplo, às vezes até um tombo, como acontece muito com vocês, né? Então a gente pede informações, cumprimentos de não dados, e depois tem um parecer e é submetido à direção do foro, e a gente sabe que isso daí sempre procede. Às vezes, quando não tem um evento totalmente claro, entendeu? E sim, que é da atribuição do cargo, e aí você vai ter que fazer esse link. E isso demora mais um pouco. Mas todo requerimento, toda vez que você sentir uma lesão, é só entrar com o requerimento e ali vai ser convertido. O que a gente está fazendo é tentar estipular um CILHADOC, né? Porque antes podemos fazer um requerimento livre, porque depois a gente sempre pede mais dados. Então, tem um formulário para que já tenham todos os dados e dar andamento, que vai para essa comissão, tá bom? É mais ou menos isso. Qualquer dúvida? Obrigada, Lorena. Gente, então para finalizar, como sobre essa coisa da licença, gente, é para os oficiais, porque não só uma sensibilização da equipe de saúde, que quase tudo vai estar relacionado com a nossa atividade externa, mas também dos oficiais. A gente tem que sair da invisibilidade, pessoal. Se tem um problema, vamos levar para a administração, vamos sensibilizar os colegas a participarem desse espaço que a administração está oferecendo para a gente. E só para finalizar, o Moisés. Olha só, eu fiquei bizarro esse povo, a gente não estava fazendo fotos, né? Eu vivenciei uma situação aqui que poderia ter sido. Eu vivenciei uma situação aqui que poderia ter sido evitada, né? E eu vou demonstrar o porquê. Só faço, antes de mais nada, só o registro. Mais um colega, durante esse plantão sobre aviso, ele foi assaltado pelo Uber de madrugada, né? E em decorrência de uma diligência que poderia muito bem ter sido realizada no começo da manhã, né? A situação é Arlindo, o nome dele, né? Faz mais ou menos 2 ou 3 meses, né? Ele tentou demover no sentido de ser feito num outro horário, mas não foi possível, né? Bom, eu vivenciei uma situação assim, por quê? Eu lembro que em julho de 2013, recebi vários mandados que poderiam ter sido cumpridos ao invés daquela madrugada, mas no começo da manhã, e vou explicar o porquê. Então, essa minha colega, eu falei, Cristiano, vamos fazer juntos uma questão de segurança, e vocês sabem que de madrugada o perigo ele é potencializado, né? Isso aí, não precisa nem dizer. Bom, nós vamos fazer juntos, duplica a quantidade de serviço, né? Porque ao invés de ela fazer alguns e fazer outros, nós vamos fazer juntos para dar uma celeridade, mas não havia necessidade disso. Por quê? Porque basicamente essas diligências eram destinadas à intimação de diretor de hospital para remoção e internação de pacientes, né? Nessas ocasiões, o diretor não está presente na madrugada, e muito menos a administração. Quem funciona naquele momento é intimado é o médico-chefe de plantão, que só dará cumprimento efetivamente àquele mandado, àquela ordem, né, no começo do expediente, que normalmente é 8, 9, 10 da manhã. Né? Eu lembro que nesse dia, inclusive, nós já tínhamos cumprido 3 diligências em hospitais diferentes, e a diretora ainda ligou para nós, olha, chegou mais um aqui, vocês podem vir? Tá bom, retornamos, ainda tinha mais alguma coisa para fazer e juntamos. E a gente já estava cansado um pouquinho e tal,
Aí eu falei, olha, vamos parar, fazer o seguinte, vamos parar, tomar um café aqui, um lanche, e vamos retornar para a gente terminar isso daí. Nessa ocasião, eu lembro que ainda isso foi na Barra da Tijuca, na esquina da Rua General Guedes da Voltura com o Olegário Maciel. Né? Eu ainda tive o cuidado de dar uma volta e ver que estava tudo tranquilo. Né? No que eu encostei o carro, eu nem cheguei a abrir minha porta, ela começou a abrir, né? E nós fomos abordados por 13 indivíduos. Né? E eu vou dizer o seguinte, foram os 30 minutos mais longos da minha vida. Né? Tentaram queriam tirar dinheiro do banco, aquele horário não era mais possível. Né? Depois pensaram que nós éramos casados, então que era um casal. Né? E, bom, vamos para a casa de vocês. Aí tentaram entrar na minha casa, não foi possível, porque tinha muita segurança, eles ficaram com medo, e nisso eles iam revirando a mala, né? minha bolsa, a bolsa dela. Né? E quando eles escolheram o endereço, eu falei, bom, eu moro sozinho, então eu vou para a minha casa, vou para a dela, que mora mais gente. Bom, mas eles desistiram por causa da segurança. Nisso eles acharam a minha carteira de oficial de justiça. E eles não sabem fazer essa distinção, o que seja um oficial de justiça e o que seja um policial. E aí eles decretaram a morte, olha, vocês vão morrer. Entendeu? E um ainda fez uma menção que ia se divertir com ela antes e tal. Né? Eu falei, bom, é micro-ondas. Né? Bom, nessa situação, nós íamos para o Morro dos Cabritos, nós já sabendo que uma arma que para minha nuca, ela tinha apanhado bastante, né? Mas a gente se manteve calmo apesar de tudo. Né? Bom, então, nessa ocasião, o elevado Joás estava em manutenção. Né? Então, nós teríamos que fazer um outro caminho, queríamos margear a 16ª DP. Né? Bom, tinha que tomar uma decisão ali, para morrer lá, ou de repente morrer ali, ainda que com escassa possibilidade de vida, pelo menos talvez morrêssemos numa situação mais digna. Né? Bom, foi o que nós fizemos. Eu tive que tomar essa decisão, dá para combinar com ela. Quando eu passei perto, eu dei uma acelerada e joguei o carro lá dentro. Né? E como o rapaz... Bom, eu só escutei duas palavras. Que isso, a delegacia? Ele falou o palavrão, aí começou os disparos. Né? O primeiro foi na minha direção, me deu uma queimadinha no ombro. O projétil atravessou o encosto de cabeça e saiu pelo vidro. Né? Em relação a Cristina, foram feitos 2 disparos. Um, ela foi atingida, só não veio a óbito porque foi muito perto. Né? E uma coisa que eu nunca falei, e eu até compreendo, a delegacia estava muito cheia naquele momento, muitos policiais lá de fora também, e eles pensaram que a delegacia estava sendo invadida. Né? Ninguém vai imaginar que um carro ali começasse um monte de tiro. O PM talvez mandou mais 2 tiros na nossa direção, né? Você é muito bem engenheiro, né? Bom, e nessa situação eu lembro que o cara que atirou em mim, ele saiu, mandou mais um tiro em relação aos policiais, e eles foram atrás. Né? Esse foi logo que ele foi preso, foi capturado ali. Os outros 2 indivíduos, eles escaparam por um rio de esgoto que fica atrás da delegacia, mas eles cercaram, então eles foram presos lá na altura do canal. Bom, eu só acho o seguinte, era uma situação que poderia ter sido evitada. Né? Veja bem, existem situações que, em princípio, você vai ter que realizar a vigília de madrugada, mas existem outras diligências que as diretoras de vara podem ter uma maior flexibilidade para realizar isso no começo da manhã, e isso aí não fazia a menor diferença. Ou 8, 9 de madrugada, porque efetivamente aquela decisão de remoção e internação do paciente só se faria no começo da manhã seguinte. Né? Então, é importante estar atento em relação a isso. Né? Quando possível, sim. E se pensar, quando realmente não tem jeito, tem que fazer durante a madrugada, em um aparato, alguém para acompanhar, porque é muito complicado trabalhar de madrugada. Tá bom? Obrigado. Gente, nosso tempo está mais do que estourado. Agradecer ao Moisés por dividir essa experiência com a gente, agradecer a atenção de vocês aí até essa hora e dizer que o sindicato e a associação estão mais do que à disposição para implementar essas ideias. A gente está muito interessado, que tiver de oportunidade pela administração, a gente vai participar e a gente está com muita expectativa nesse encontro aqui pela efetividade, né, dessas propostas aqui. Obrigada.